obrigado, Pai. Estamos mais uma vez aqui. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar do documento 146, item 3. Um documento bastante interessante, que dá para a gente aprender bastante coisa. A parada em Ramá. Em Ramá, Jesus teve o debate memorável com um filósofo grego idoso, cujos ensinamentos mostravam que a ciência e a filosofia eram suficientes para satisfazer as necessidades da experiência humana. Com paciência e compaixão, Jesus ouviu esse educador grego reconhecer a verdade de muitas coisas que ele dissera. Mas Jesus apontou, quando o filósofo terminou, na sua argumentação sobre a existência humana, que ele havia deixado de explicar de onde, para onde e o porquê, e acrescentou: onde vós terminais é que nós começamos. A religião é uma revelação à alma do homem, que lida com as realidades espirituais que a mente em si não poderia jamais descobrir, nem sonhar integralmente. Os esforços intelectuais podem revelar os fatos da vida, mas o Evangelho do Reino desvela as verdades do ser. Vós abordastes as sombras materiais da verdade. Será que podereis agora escutar o que eu tenho para falar-vos sobre as realidades espirituais, eternas e espirituais que projetam em sombras temporais transitórias os fatos materiais da existência mortal? E por mais de uma hora, Jesus ensinou a esse grego sobre as verdades salvadoras do Evangelho do Reino. O velho filósofo foi sensível ao modo de abordagem adotado pelo mestre, e sendo honesto, sincero e de coração aberto, ele rapidamente acreditou nesse Evangelho da salvação. Os apóstolos ficaram um pouco desconcertados com o modo franco segundo o qual Jesus aqueceu quanto a muitas das proposições do grego. Mas Jesus disse a eles, depois em particular: meus filhos, não vos admireis de que eu tenha sido tolerante com a filosofia do grego. A certeza interior verdadeira e genuína não teme nem um pouco uma análise exterior. A verdade também não se ressente de nenhuma crítica honesta. Vós não deveriam nunca esquecer-vos de que a intolerância é uma máscara a encobrir as dúvidas secretas, alimentadas quanto à verdade da própria crença. Nenhum homem é perturbado em momento algum pela atitude do seu semelhante, quando tem uma confiança perfeita na verdade daquilo em que acredita, de todo o coração. A coragem é a confiança daqueles que têm uma honestidade a toda prova quanto às coisas que professam acreditar. Os homens sinceros são destemidos quanto a um exame crítico das suas verdadeiras convicções e dos seus ideais nobres. Na segunda, querem parar aqui ou continuo? Podemos parar aqui para fazer algumas reflexões aqui. Muito obrigado, Lília. Nada. E aí, alguém quer fazer algum comentário? Bom, vamos continuar a leitura. Todo mundo entendeu tudo. Não, estou brincando. Vamos voltar aqui no primeiro parágrafo, né, desse documento, que fala, então, lá do encontro de Jesus com esse velho filósofo grego, né, e de como o grego estava mostrando lá, o filósofo mostrando para Jesus as coisas que o intelecto consegue desenvolver e justificar, né? . Tem vários documentos aqui
do livro de Urântia, que falam da importância da filosofia na nossa reflexão intelectual. E que, claro, filosofar é importante para a gente até formular os questionamentos sobre a nossa existência, etc. Mas aqui o ponto importante, do meu ponto de vista, foi exatamente o que Jesus falou para o filósofo lá. Todas as reflexões que você faz deixam de explicar de onde, para onde e por que nós existimos, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos e por que existimos, né? E aí Jesus complementa: onde vós terminais, é que nós começamos. De fato, eu acho que não fosse um desenvolvimento espiritual, a gente teria muita dificuldade de compreender o universo, né? E a filosofia não necessariamente, ou acho que de maneira nenhuma, inclui a Deus nas suas reflexões, apesar de algumas vezes considerar a possibilidade da existência de Deus. Mas acho que só o sentimento, o desenvolvimento da espiritualidade é que nos dá a perspectiva nos dá o entendimento de que existe um Criador, que é a causa primeira de tudo, e que esse Criador, então, que é a causa primeira, é o responsável pela nossa existência, que, portanto, nós viemos dele, e provavelmente, claro, é uma dedução razoável, a gente volta para ele, né? Então, acho que esse aspecto que Jesus levantou é muito importante, porque por mais que a ciência se esforce, ela nunca vai conseguir provar a existência de Deus. E também tem dificuldade de compreender as coisas do espírito, as verdades espirituais, porque ela se apega nas verdades materiais, nas verdades científicas, que são fatos importantes, mas que não explicam Deus e não explicam a nossa existência, né? Pela ciência, nós ficamos aqui limitados a ter tido um Big Bang na vida que acabou gerando a todos nós, de alguma forma, né? Então, acho importante esse primeiro parágrafo, justamente no sentido de que Jesus faz uma abertura da necessidade do homem desenvolver o seu conhecimento sobre Deus, portanto, fazer a sua evolução espiritual para compreender as verdades do universo, as verdades do Criador, coisa que a ciência, evidentemente, não consegue explicar. Diga lá, Hélio. Pois então, eu, na verdade, não vou explicar nada, só vou dizer o que me chamou a atenção no texto. Sim. E o que me chamou a atenção no texto, tem como pôr na tela de novo, por favor? Ele já está na tela. Pois muito bem. O que me chamou a atenção foi o último verso, a última frase, que diz: o velho filósofo foi sensível ao modo de abordagem adotado pelo mestre, e sendo honesto, sincero e de coração aberto, ele rapidamente acreditou nesse evangelho da salvação. Eu li e reli o texto e ele é omisso com relação ao que Jesus falou que impressionou tanto o velho. Mas, de qualquer modo, trazendo para os nossos dias, as pessoas com mais idade, os anciãos, eles têm tanta convicção do que acreditar pela vida toda, que para eles é difícil uma pessoa de pouco mais de 30 anos falar algo e ser digno até de ser ouvido, menos ainda de ser aceito. Aqui fala, ainda mais para cima um pouquinho,
onde vós terminais e nós começamos. Como o texto é omisso, eu não sei o que Jesus falou, que acrescentou conhecimento ao que o filósofo já sabia. Mas o que me chamou a atenção foi a sequência. A religião é uma revelação à alma do homem. Muitos aqui do movimento urantiano são desigrejados e colocam a religião como um fim e não como um meio, e, de um modo geral, se incomodam com a palavra religião. Se incomodam muito. Eles ganham algum conforto quando dizem que religião significa uma maneira de conexão da criatura com o Criador. Mas da forma que está aqui, merece até um comentário à parte, que eu não vou fazer. Grato. Obrigado, Aélio. Vamos ver o que a Lilian tem para colocar lá. Aí a gente... É essa mesma questão do Aélio aqui, né? Que diz assim, a religião é uma revelação à alma do homem. Ele lida com as realidades espirituais que a mente em si não poderia jamais descobrir, nem sondar integralmente. Então, eu fico pensando, então a religião, a pessoa só pode, essa religião ela é revelada só quando a alma começa a ser criada, concluo isso, né? Então essa revelação nós temos essa revelação de que Deus existe, de que Ele é nosso Pai, então aqui diz, né? Ela é revelada à alma do homem, então todos têm essa revelação. E que, e por outro lado, mesmo que a pessoa tenha os 7 espíritos ajudantes da mente, se ela não tiver a capacidade, agora todo mundo tem, né? Mas anteriormente, quando não tinham a capacidade de receber o espírito ajustador do pensamento, então essas pessoas não desenvolviam essa ligação com Deus, né? E aqueles que também perdem o ajustador, quando ele vai embora, ficam desalmados, né? E também perdem essa conexão da religião, né? Não sei se eu estou raciocinando direito ou se eu estou confundindo. Então, quer dizer, precisa ter a alma para que a religião aconteça. Vamos ler de novo ali? Sim. Quer que eu leia? A religião é uma revelação à alma do homem. Isso. Que lida com as realidades espirituais que a mente em si não poderia descobrir nem sondar integralmente. Jamais ela fala ali. Né? Isso, não poderia jamais descobrir. Então, na verdade, fazendo uma conexão aqui para essa parte da religião que o Aélio estava falando, a maioria das pessoas tem dificuldade em trabalhar com a questão da religião, porque todo mundo, a maioria das pessoas, faz uma associação de religião à igreja, a uma instituição, a uma denominação religiosa qualquer, não importa qual seja. Então, muita gente tem essa frustração com relação à questão da religião. Mas religião, na verdade, não significa igreja, embora uma igreja possa preconizar uma determinada religião. Mas são coisas diferentes. A religião é a conexão individual que cada um faz com Deus, é uma religação, uma ligação do indivíduo com Deus. Então, quando você faz essa ligação com Deus, você faz uma revelação à sua alma. Lembra, o ajustador do pensamento é quem constrói a nossa alma. E ele constrói a nossa alma, ele desenvolve a nossa alma à medida que nós permitimos que isso aconteça.
que é justamente quando nós nos conectamos com Deus e quando nós fazemos essa ligação com Deus. Então, sem essa ligação com Deus, não é possível você fazer uma revelação de Deus para a alma do homem, porque, lógico, você não vai perceber essa experiência e nem vai aprender, né? Nem vai desenvolver as realidades espirituais, que a mente em si não pode jamais descobrir. É aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. A ciência não consegue provar a existência de Deus. Ele pode explicar 1 zilhão de coisas, mas não explica as verdades de Deus. Então, a religião nunca, a ciência nunca vai dizer, olha, existe um ambiente que nós chamamos de absoluto, que é a realidade de Deus. Existe um ambiente que nós chamamos de absoluto, que é a transcendência do tempo. A religião pode se bater, a ciência pode se bater o tempo que quiser. Nunca vai conseguir explicar essas coisas, nem encontrar maneiras de explicar essas coisas. Isso eu estou dando aqui 2 exemplos, mas são 2 exemplos aparentemente pequenos, mas que explicam a verdade da natureza de Deus, a verdade do Criador, que criou o universo dos universos. E sem compreender isso, você pode explicar o que quiser, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que sim, a religião é uma revelação à alma do homem, na medida em que, ao fazer uma ligação com Deus, ao reconhecer Deus, estar ligado a Deus, nós experienciamos Deus e trabalhamos essa experiência em nossa alma, porque o ajustador do pensamento desenvolve ali a nossa alma. Mas, enfim, diga lá, Roberto, por Obrigada. favor. Roberto, você está com o microfone fechado, Roberto. Boa noite para vocês. Cheguei atrasada. Boa noite, Boa noite, Maria. O Roberto aparentemente está com dificuldades, Aéreo. Você quer, então, por favor, seguir adiante? Então, eu vi no chat lá uma frase que me despertou o meu interesse em perguntar. No texto diz de onde, para onde e o porquê. Então, quem leu o livro de capa a capa pode ter essa resposta, mas não todos, alguns apenas, eu acho que a minoria. Mas, enfim, a pergunta, por mais que possa parecer irrelevante, alguém imagina o que Jesus falou, respondeu de onde, para onde e por quê nessa conversa com o filósofo ancião? É pura especulação. O que disser vai valer, porque não está escrito. Então, de fato não está escrito, mas eu acho que para esse filósofo e Jesus, a simples pergunta de onde, para onde e por quê, é uma questão não respondida pela filosofia. E Jesus apenas está dizendo ali, olha, tudo bem, sua filosofia, seus questionamentos, tudo, são muito interessantes e respondem a muitas perguntas, mas não responde isso, de onde você veio, para onde você vai e por quê. Eu acho que é simples. A filosofia realmente não responde isso, nem a ciência. A ciência diz que a gente nasce, morre e acabou. Cabutes. Não sobrou nada. Você está dizendo que Jesus não respondeu nada disso, apenas despertou a curiosidade do filósofo.
Eu estou Isso. dizendo isso. Jesus disse para ele, olha, sua filosofia não explica isso daqui, ó. E a religião explica, né? Quer dizer, eu entendo dessa forma. Olá, Franklin, boa noite. Boa noite para todo mundo aqui. Boa noite. É interessante essa pergunta, ¿no? De onde, para onde e por quê? Essa pergunta eu a respondo só dentro do meu ser mais íntimo, né? Que realmente não adianta a gente procurá-la nas letras, na filosofia ou na ciência. Só a encontra na religião interior, não na religião de crenças limitantes, não? Mas essa religião, então, é o autoconhecimento que me responde a essa pergunta, de uma maneira assim, direta, quando já prestei atenção a isso, de onde venho. Evidentemente que eu venho lá do absoluto, mas antes de vir do absoluto, eu venho da criação. Quando começou a criação, então, começou um testemunho. Então, eu testemunho que eu venho de algum lugar e esse lugar só pode ser divino, não? Só pode ser o paraíso. Agora, para onde vou? Se eu venho de lá, do paraíso, do absoluto, ou então do início da criação, para testemunhar isso significa que volto para lá. Tenho que voltar ao lugar da minha origem. Então, o ajustador do pensamento absoluto me leva ao absoluto. Mas antes do absoluto, tenho que experimentar o tempo, tenho que experimentar o absoluto, né? E tenho que chegar ao absoluto existencial, porque o absoluto experiencial é fácil compreender, mas o absoluto existencial é bem mais difícil. E por quê? Por que que estamos aqui? Qual é a razão dessa existência? Por que esse Deus resolveu criar um testemunho de sua existência? Porque eu sou testemunho da existência de Deus. Qualquer ser humano pode testemunhar a existência de Deus. E quem pode testemunhar a existência de Deus é o Filho de Deus. Então, por que estou aqui? Para dar testemunho de que tenho um Pai divino, que é Deus, o Pai universal. E, consequentemente, me expressar como filho de Deus, porque não pode ser diferente. É impossível que eu não seja filho de Deus, senão de quem que eu vou ser? Da carne, de meu pai, de minha mãe? Ou realmente do Espírito? Então, estou aqui porque é necessário dar esse testemunho. E todos os que vamos a dar esses testemunhos, vamos a nos convencer que somos filhos de Deus. De certa maneira, podemos dizer, sem arrogância nenhuma, sem orgulho nenhum, nós somos o Cristo. É isso que eu poderia acrescentar aqui a esta questão de onde venho, para onde vou e o que estou fazendo aqui. Obrigado. Muito obrigado, Franklin. Obrigada. Muito obrigado. Olha, é lógico, a nossa origem, nosso destino e a razão da nossa existência é igual para todos nós. Não faz muito tempo, nós fizemos um estudo aqui nesse grupo mesmo sobre a razão da nossa existência, por que eu existo. Quem participou disso sabe bem. Então, eu discordo um pouco do Franklin quando ele fala que nós estamos aqui para dar testemunho da existência de Deus. O que a gente veio do paraíso. O que a gente veio do paraíso, na verdade, nós fazemos parte de um projeto de Deus, de desenvolvimento de uma evolução
partindo da imperfeição para chegar à perfeição, que é justamente o desenvolvimento potencial de Deus e a constituição que nós estamos ajudando a fazer do Supremo. Mas esse é um outro assunto. Eu sugiro para quem não viu que procure aí nos alfarrápios. Nós temos aí um estudo de 2 ou 3 semanas sobre esse assunto. Muito legal, muito obrigado, Franklin, muito obrigado. Outros comentários sobre essa parte do texto? Me chamou a atenção ali, Henrique. Na verdade, eu concordo com a Hélia quando ele diz que, na verdade, quando ele diz que o texto não nos revela o que foi dito pelo mestre ao sábio filósofo. A impressão que dá é que, ao início dessa conversa, esse filósofo idoso aparentemente se contentava em se imaginar completo com ciência e filosofia, ou seja, não sei se ele era um agnóstico, se ele era um ateu, ou se ele dava muito pouca importância à religião, se ele era um materialista, não sei. O texto não traz isso. Mas fica para mim a impressão de que a grande mensagem aqui é honestidade de propósito. Em que sentido? Porque bastou uma hora de conversa com o mestre, para que esse sábio, ancião, filósofo, pudesse, então, passar a acreditar no Evangelho de Salvação. Ou seja, a impressão que dá, assim, é que ele foi convertido, não necessariamente desse modo, mas que ele passou, naquele momento ali, a ser um crente na mensagem, né? E essa, uma hora de mensagem do mestre, para aqueles que eram contemporâneos a ele, não eram, enfim, todos aqueles que compunham, por exemplo, o Sinédrio, eu tenho certeza que, em maior ou menor medida, tiveram a oportunidade de ouvir muito mais do que uma hora de ministração do mestre. Mas a grande questão aqui é a honestidade, né? A sinceridade, o estar com o coração aberto. Então, para mim, a mensagem que fica é essa. A mensagem ela só vai te alcançar à medida que você tem essa disposição de espírito, que você tem esse coração aberto. Mas fica também, e o livro durante, e por isso a importância de nós sempre fazermos essa correlação do livro todo, no sentido de que então basta que eu seja honesto, basta que eu seja sincero de propósito, basta que eu tenha um coração aberto. Eu acredito que não, né? Porque a gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado muito pouco, para ser sincero com vocês, mas tem surgido na imprensa ao longo das últimas semanas aí aquela notícia daqueles vários fanáticos lá que acabaram se suicidando em razão de procurarem jejuar para descobrir uma nova mensagem. Enfim, tem surgido de quando em quando na imprensa, né? E eu tenho certeza, ou pelo menos eu acredito que a maior parte daquelas pessoas que se dispuseram a morrer na busca de Deus, fossem sinceros, fossem honestos, fossem sinceros do coração, né? E acreditassem em algo. Mas daí a importância desse equilíbrio, né? Do qual o livro sempre pondera. Olha, é importante que você seja sincero, é importante que você seja, né, honesto, mas é importante também que a tua personalidade ela equilibra essas energias todas que compõem você, porque do contrário você seria facilmente levado a acreditar seria facilmente enganado, né? É isso. Me veio isso agora. Mas é isso. Obrigado, Henrique. Obrigado, Sueli. Muito bom. Bom, meu, eu acho que procede o que você está falando aí. Vamos lá, o Bauman. Eu estava querendo entender o texto, que quem está falando aqui com Jesus é um filósofo, né? Se Isso. pressupõe um homem muito intelectualizado, estudou anos e anos, ele como idoso, as filosofias humanas, né? E que ele usava principalmente o instrumento da mente dele, altamente capacitada, desenvolvida pelos espíritos ajudantes, e que esse instrumental deu a ele a possibilidade de criar na cabeça dele toda uma trama sobre as questões ocultas que envolvem a vida humana, né?
Mas aí, quando Jesus entra, ele como que critica o fato dele usar a mente humana para tentar compreender a profundidade do projeto humano. Então Jesus diz assim, a religião é uma revelação à alma do homem, que lida com realidades espirituais. É por isso que existe a religião institucional, que trabalha essencialmente com dogmas e tudo mais, e que usa a mente, assim como tem a religião revelatória, que é a religião de Jesus, que é a nossa religião, né? Nós estamos na busca exatamente de nos desenvolver com esse instrumental novo, né, que nos permite ultrapassar a questão da falibilidade humana, né, da morte humana. Então, ele, quando diz assim, os esforços intelectuais podem revelar os fatos da vida, mas o evangelho do reino desvela, né, descobre, esclarece as verdades do ser. Então, a religião, e eu gostei muito quando o Frank colocou assim, que ele iniciou a fala dele, que é uma questão interior, a religião revelatória, ela é interior, é a relação do ajustador com uma mente ajudante, com uma mente colaboradora, né, para desenvolver um novo ser psicológico, um novo caráter humano que tem nível moroncial. Então, Jesus não estava aqui necessariamente atrás de responder de onde a gente veio, para onde a gente vai e o porquê. Isso seria revelar, e está querendo dizer que todas essas questões serão reveladas pela religião revelatória, que é a proposta que está da primeira página à última página do livro de Urantes. Então, é assim que eu percebi, é como se fosse uma observação que que a mente não tem a capacidade de levar o homem a esses níveis de desenvolvimento moroncial, material, moroncial e espiritual. Isso tem que ser tudo construído na relação do homem com o ajustador dele. É mais ou menos isso que eu queria falar. Muito obrigado, Paulo. Lilian? E eu de novo. Não, eu entendo que Jesus, ele falou, aqui diz assim, né? Que Jesus falou, e por mais de uma hora, Jesus ensinou a esse grego sobre as verdades salvadoras do Evangelho do Reino. Então, muito provavelmente, ele falou sobre o Pai, né? O Pai universal, e sobre o amor, sobre o mandamento novo, a regra de ouro, né? Ele deve ser falado, porque esse aí é o cerne do ensinamento de Jesus. Nós somos filhos de Deus e que somos irmãos, e assim devemos nos amar. Ele deve ter falado isso, em outras palavras, lógico, em palavras que, né, só Jesus daí para convencer o tal do filósofo materialista lá, porque ele só acreditava em ciência e filosofia, né? E para a conversão dele. Legal, Lilian. Muito obrigado. Alguém quer acrescentar alguma outra coisa nesse tópico? Se não... Não, então eu quero acrescentar, e eu de novo, peraí. Não, é a segunda parte lá, que até, eu acho que a Daniela fez um comentário, não sei, não, acho que foi o Roberto, né, que ele fala ali sobre, né, que a verdade que a verdade não se ressente de nenhuma crítica honesta, né,
Então, eu acho que às vezes a gente se magoa com críticas, e a gente tem que saber, né, que as críticas, aceitar as críticas e também questionar, ué, por que não? Eu acho que se você está com a verdade, se você acredita naquilo, aquilo vai se mostrar para você, né, se é ou não. E daí ali, ó, vós não deverias nunca esquecer-vos de que a intolerância é uma máscara a encobrir as dúvidas secretas. Eu achei muito interessante isso aqui, porque nós estamos vivendo assim, momentos no nosso mundo, né, de muita intolerância. Então, aqui, essa frase aqui vem falar muita coisa, né? A intolerância é uma máscara a encobrir as dúvidas secretas alimentadas quanto à verdade da própria crença. Né? Não sei se você pudesse falar, ou se alguém pudesse falar alguma coisa sobre isso. Então, Lídia, aqui, ó, acho que a chave aqui é justamente aqui, eu vou fazer como o Aéreo faz, que me chamou a atenção aqui, foi justamente esse trechinho aqui, ó. Nenhum homem é perturbado em momento algum pela atitude do seu semelhante quando tem confiança perfeita na verdade em que acredita. Aqui, esse tema é um tema bastante importante para os nossos dias, porque, na minha maneira de ver, no meu entendimento, o que Jesus está dizendo aqui é que quando você tem um desenvolvimento espiritual verdadeiro, onde você tem uma comunhão com Deus, e você sabe exatamente do teu relacionamento com Deus, qualquer alegação de qualquer outra pessoa que possa trazer qualquer tipo de crítica com relação a essa fé que você tem, essa aceitação que você tem, não vai te perturbar. Você não vai se deixar alterar, você vai agir com mansidão, com carinho, com amor, com piedade, enfim, misericórdia, de uma maneira cristã, vamos dizer assim, né? Como uma verdadeira filha de Deus, para qualquer pessoa que questione a sua crença, a sua fé. Eu acho que esse ponto importante, não só com relação à nossa atitude, mas com relação à atitude de outros crentes. Quando eu falo atitude de outros crentes, eu não estou falando dos evangélicos ou quem quer que seja. Eu estou falando de qualquer pessoa que tenha uma crença numa determinada religião, seja ela qual for. Então, é comum a gente entrar muitas vezes em embates com pessoas de diferentes religiões ou denominações religiosas, onde a pessoa que manifesta uma fé profunda naquela igreja, naquela denominação dela, se altera, se perturba quando você mostra uma possibilidade de uma outra realidade ou questiona alguma coisa da fé dela. Então, eu acho que esse caminho é um caminho de duas vias. A pessoa que realmente tem fé e certeza daquilo que ela acredita, ela não se perturba quando alguém questiona aquela fé, ou questiona aquela atitude, ou aquela dedicação que a gente tem. Então, existem pessoas muito religiosas, de diferentes denominações, que se alteram muito, né? Ficam muito bravos quando é confrontado de alguma forma, né?
Então, acho que essa certeza de que você está no caminho certo, como diz Jesus aqui, deveria propiciar uma paz de espírito e uma segurança que não permitisse que nós nos alterássemos diante de qualquer confrontação. Eu acho que é por aí, mas com certeza existem outros entendimentos também. Diga lá, Hélio. Obrigada. Pois então, eu praticamente marquei aqui, como é do meu costume, praticamente o parágrafo inteiro. Eu imaginei que alguém complementaria alguma coisa que eu marquei aqui e a Lilian acabou trazendo o assunto que eu fiz a marcação. Porque, a bem da verdade, se a gente não prestar atenção, a gente lê isso aqui e não enxerga nada. E aqui tem tesouros, tem sabedoria de cabo a rabo. Eu vou comentar agora sobre o que a Lilian trouxe. A Lilian trouxe sobre a atitude do ancião em relação ao jovem Jesus, não o jovem nossos dias, mas o jovem Jesus, naquela época, voltando 2000 anos atrás, um homem de pouco mais de 30 anos, questionando um homem idoso, experiente, sábio, com tradição. Então, eu vou destacar, poder pôr na tela, por favor, de novo, 1.2 já está, né? É que eu vejo em outra fonte. Eu já vejo em outra fonte. Aqui diz assim, veja só, imagine falar isso hoje para alguns dos nossos veteranos. Vós abordastes as sombras, destaque em sombras, materiais da verdade. Isso aí já foi um chute na canela, já foi nos dedos do homem, para doer, bateu para doer. Aí ele diz assim, ele já começou dizendo que você falou aí é sombra, não é nada, parece sábio, mas não é tão sábio assim não, é sombra. Aí ele pergunta, aí é uma pergunta, será que podereis agora, você já falou tudo que você queria, agora, será que podereis agora escutar o que eu tenho para falar-vos? Ou seja, Jesus ainda não tinha nem dito sobre as realidades eternas e espirituais que projetam. Aí ele volta de novo para a sombra material da verdade. Projeto em sombras temporais transitórias, ou seja, o que você falou é merda, não tem nada de importante, é tudo temporal. Eu vou te falar agora sobre os fatos materiais da existência mortal. Eu fico imaginando um ancião lá ouvindo isso, ele já ia para cima com tudo que tem direito, mas um tanto. É apenas um destaque, eu não vou continuar. Muito obrigado, Aélio. Sua interpretação da mente de Jesus e das intenções de Jesus aqui é ímpar. Muito bem. Alguém mais quer tecer algum comentário aqui sobre esse assunto? Ok. Então, aqui continua, né? Isso. Esse aqui é o parágrafo que a Lilian comentou. E aí nós vamos agora continuar a leitura. E nós precisamos de um voluntário para... Eu quero comentar esse parágrafo também. Também tem verdades interessantes. Então vamos. Eu só comentei o 3.1, porque eu achei que era parágrafo por parágrafo. Mas vamos lá, já estamos... Então, mas nós estávamos, antes de você comentar da última vez, já nesse segundo parágrafo, que é o que a Lilian estava... desatento. Eu fiquei prestando atenção mas na tudo Lília. Bem, vamos lá, não eu tem fiquei problema. Prestando atenção na Lília, que ela falou do anterior e já avançou no próximo. Mas vamos lá. As primeiras palavras do 3.2 já é interessante. Veja só. Os apóstolos ficaram um pouco desconcertados. Aí continua, com o modo franco. Por que os apóstolos ficaram desconcertados? Pela atitude do velho, pela atitude de Jesus, por que eles ficaram desconcertados? Mas eles não ficaram confortáveis. E aí diz, Jesus foi explicar para eles em privado, meus filhos, não vos admireis de que eu tenha sido tolerante com a filosofia do grego. Ou seja, até para os apóstolos, o que o grego disse não era tão sábio.
Mas, enfim, é só um destaque, eu não vou seguir. Podemos ir avante. O que mais? Ok. Então, vamos aqui avançar na nossa leitura. Quem que vai se oferecer aí voluntário para prosseguir aqui no item 3.3? Posso ler? Ou você Então quer vai, ler? Maria. Na segunda noite em Ramá, Tomé fez a Jesus esta pergunta: Mestre, como um novo crente dos seus ensinamentos pode saber realmente e sentir-se seguro sobre a verdade dessas boas novas do reino? E Jesus disse a Tomé: tua certeza de haveres entrado na família do reino do Pai e de que sobreviverás eternamente junto com os filhos do reino é totalmente uma questão de experiência pessoal, de fé na palavra verdadeira. A segurança espiritual corresponde à tua experiência religiosa pessoal com as realidades eternas da verdade divina, a qual, por outro lado, se equivale ao entendimento inteligente que tens das realidades da verdade, somado à tua fé espiritual e diminuído das tuas dúvidas sinceras. O filho é naturalmente dotado com a vida do pai. Tendo sido dotados com o Espírito vivo do Pai, vós sois, portanto, filhos de Deus. Sobrevivereis depois da vossa vida no mundo material da carne, porque estáis identificados com o Espírito vivo do Pai, a dádiva da vida eterna. Muitos, de fato, tinham essa vida antes de eu ter vindo do Pai. E muito mais têm recebido esse Espírito porque eles acreditaram na minha palavra. Mas eu declaro que, quando eu voltar ao Pai, Ele enviará o seu Espírito aos corações de todos os homens. Obrigado, Maria. Vamos fazer uma pausa Vai aqui. parar? Tá. Porque esses 2 parágrafos aí já dá muito o que falar. Vamos lá, quem se anima a começar aqui alguma observação sobre esses 2 parágrafos? Vamos lá, Hélio. Você está mudo, acho. Eu imagino eu estando junto com aquela congregação, escutando Jesus falar, e ele não teria dito lá em Ramá, Tomé, não teria sido Tomé a perguntar, teria sido a ele, com certeza. Escute, mas peraí, o que você está falando aí, cara? Eu aprendi a vida inteira de outro jeito. Como é que eu vou saber que o que você está falando é verdade? Então, no 3.4, ele começa a responder, e eu destaquei aqui, ele começa a responder. Ele respondeu assim, eu não vou ler o texto todo, mas vou focar onde eu marquei. É totalmente uma questão de experiência pessoal. Tá certo, que legal. A minha experiência me deixou em dúvida, mas então como é que vou saber, pela minha experiência, que você está falando a verdade? Para mim, você está falando coisas que carecem de comprovação. De fé na palavra verdadeira, ou seja, já não é só experiência pessoal, porque a minha experiência pessoal me coloca como um cara cheio de dúvidas, olhando para trás. De fé na palavra. Bom, fé já é outro papo, já começou a fazer algum sentido o que você está dizendo. Sigo adiante. Se equivale ao entendimento inteligente, destaquei entendimento inteligente, que tens das realidades da verdade. O que ele quer falar com isso? Misericórdia. Não faço a menor ideia do que ele está querendo falar com isso. Somado à tua fé espiritual. Bom, de novo, chegou na fé eu já tenho alguma coisa que acreditar no desconhecido e tal, mas na minha realidade da verdade, eu não sei nem o que é verdade, quanto menos realidade. É só um destaque. Grato. Muito obrigado, Hélio. Eu acho que a palavra-chave aqui, a questão de ordem, é justamente esse trecho aqui que fala, que é totalmente uma questão de experiência
pessoal. Então, essa experiência pessoal, eu entendo que é a vivência, é o contato interior, a qualidade do contato interior que cada um tem com Deus, que é a religião, a sua ligação com Deus. Se você pode sentir a presença de Deus dentro de você, sentindo o amor dele, a natureza dele, eu acho que então você está vivenciando uma experiência. É muito difícil para cada um de nós explicarmos a natureza dessa experiência. É preciso que cada um de nós, por isso que é uma experiência pessoal, tenha essa experiência individualmente. Não é uma coisa transferível nem explicável. Eu não consigo ver desta forma. Mas a pessoa que, de alguma forma, sentiu a presença de Deus dentro de si e se conforta nessa ligação com Deus no seu interior, tem certeza da existência de Deus. Não é preciso ter nenhuma prova. Qualquer outra coisa, do meu ponto de vista, qualquer outra coisa que a gente possa tentar transferir para as pessoas, que seriam argumentações, textos os mais variados possíveis, estudos os mais variáveis possíveis, podem ser argumentações de natureza até intelectual, muitas vezes até espiritual, mas a pessoa não vai comprar isso só porque a gente falou. Apesar de que muitas pessoas entram numa experiência sem saber exatamente o que estão vivenciando, se deixam levar pela influência de outras pessoas, que é o caso do que o Milton estava falando, daquelas pessoas que se suicidaram coletivamente. É lógico, a ciência explica esse tipo de comportamento, desse comportamento comunitário, mas a ciência não consegue explicar essa percepção individual que cada um de nós tem em seu coração. No momento em que faz esse achado de Deus dentro de si. E é possível vivenciar essa experiência apenas de forma individual. É uma experiência intransferível. Mas não sei, eu não sei explicar, mas eu percebo essa presença de Deus em mim. Talvez eu seja um felizardo, ou quem sabe, um iludido, mas eu não acho que seja um iludido. Eu acho que eu sinto da maneira como eu percebo. Mas, enfim. Moacir, vamos lá. Está fechado o seu microfone, Moacir. Ok, agora deu. Eu estou achando bastante difícil o entendimento hoje, mas discordando um pouquinho do Milton, do fato de um ser bondoso, ser, enfim, uma pessoa pura nos seus atos, né? E que se ele não amar a Deus, ou esse amar a Deus, amar a pessoas, coisa parecida, é que eu estou bastante preocupado. Talvez eu entenda da forma que você falou agora, Henrique, e você sente esse amor ou alguma coisa assim, né? Por Deus, vamos dizer assim, né? E eu acho isso muito importante, mas cada pessoa tem uma forma de sentir, né? Como que eu amo a minha esposa, meus amigos, como que eu amo a Deus? Eu não sei expressar realmente, foi o que você
Você sente isso, mas não consegue expressar. Mas o caminho é que eu tenho que ser uma pessoa bondosa, de bom caráter, né? De boa índole. Então, esse é o caminho. Agora, eu vou ser julgado pela forma que eu estou amando ou que eu estou adorando. Talvez a gente esteja discutindo isso, né? Eu não sei se me entenderam aí. Seria mais ou menos isso aí. É ser correto, eu acho que, discordando do Milton, e de boa índole, nós teremos um lugar ao sol. Viu, Milton? Desculpe. Agora, a intenção daquele pessoal que se suicidou, o fato dele suicidar já é um erro, né? Já é alguma coisa, Milton. Agora, se eles fossem lá, quem esteve lá e não se suicidou e entendeu, aí já é diferente. Mas tá meio complexo, mas eu acho que o Henrique pôs, assim, me situou bem o fator de a gente sentir isso, e que é inexplicável. Seria isso aí. Obrigado, Moacir. Oi, Sidney. O Aéreo realmente é um provocador. Que aí, esse entendimento inteligente é a sua inteligência, né? A inteligência da pessoa, que vai ver a realidade da verdade. Está claro? E aí soma ainda sua fé espiritual. Você tem fé, você vai acreditar e usar a sua inteligência para entender aquilo que ele está falando. E ainda diminui das dúvidas sinceras, né? Será que é? Será que não é? Você vai estudar, você vai procurar, você vai atrás do assunto e vai entender inteligentemente essas realidades. Né, Aéreo? Muito obrigado. Gostei, parabéns, Sidney. Estou feliz de te ouvir falando assim. Posso comentar a tua fala? Claro. Pois então, é para provocar mesmo. Minha intenção é provocar. Linda verdade. Quem me conhece sabe que eu gosto. Mas, enfim, provocando. Trazendo, assim, mal e porcamente, uma comparação daqueles que estavam ouvindo Jesus, e vale lembrar que Jesus estava começando a obra dele. Mesmo para os apóstolos, era uma fase inicial de aprendizagem, e eles não estavam vazios, eles tinham toda uma formação religiosa judaica, eles não eram ateus, eles tinham uma formação, eles chegaram cheios. Então, o primeiro desafio era colocar aquilo para fora. Quer dizer, conhecimento novo, ele encontra resistência de conhecimento velho. Trazendo para os nossos dias é a mesma coisa. Então, tem lá os cristãos que representam um terço da humanidade e ainda assim divididos entre católicos e os demais. E aí você já tem briga ali, grande, dogmática, enfim, de crença, já tem briga ali também. Tá. Então, eu imagino, agora chega o livro de Urântia. Oh, mas que legal, puxa, acho lindo, maravilhoso, de capa a capa eu me encanto, mas bate com a Bíblia. Contraria a Bíblia no Velho Testamento, contraria a Bíblia no Novo Testamento. Aí eu sou inteligente e entendo tudo. Os outros só podem ser idiota, porque não entendem nada. Para mim é tão fácil de entender, os outros não entendem, então eles são idiotas. Tá certo esse raciocínio? É óbvio que não está certo. Então não se trata apenas de inteligência. Todo mundo é inteligente. Quem aceita a fé católica, quem aceita a fé protestante, quem não aceita nem a fé cristã, tem muçulmano, é judeu, é budista, os outros 2/3. Então, quer dizer que eu é que sou inteligente, o outro não é. Então, o texto fala de inteligência, mas ele acrescenta. É preciso mais do que inteligência, tem que ter fé. Então, aqueles apóstolos chegaram lá e disseram, puxa vida, que coisa linda, maravilhosa, estou encantado, o cara realmente... Mas, como é que eu vou saber que ele está dizendo a verdade? É legítima a dúvida. É legítima, não pense que quem teve dúvida estava viajando. É apenas uma provocação, não vou insistir.
Eu já queria seguir para o outro ponto, mas vou esperar a minha vez. Sua vez já chegou, Hélio. Ah, já? Puxa, Já. a vida aqui é rápido. Então, vamos para o texto seguinte. Já esgotamos esse? Não Vamos para o seguinte. sei se já acabou o texto, nós já lemos o seguinte, mas é esse Ninguém aqui, mais quer comentar? Então, filho vamos lá. natural. Eu não tenho problema nenhum de fazer comentário na frente dos outros. Mas vamos lá. Eu destaquei, acho que, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir para ver. Eu destaquei praticamente a penúltima frase do 3.5, que diz o seguinte: muitos, de fato, tinham esta vida antes de eu ter vindo do Pai. Ou seja, Jesus sabe que antes dele ter vindo do Pai já existia uma fé, já tinha uma tradição, já tinha uma religião, já tinha um dogma, já tinha uma crença. Fato. E muitos mais têm recebido esse Espírito porque eles acreditaram na minha palavra. Eu estou para dizer que os que acreditaram na palavra de Jesus no início da obra dele era minoria, assim como os leitores do livro de Urântia. Claro que é minoria. Por muito que fosse a verdade, por muito que viesse do Criador do Universo, por muito, mas era minoria. A grande maioria ia dizer, mas escute, nós aprendemos tudo errado até agora. É só um destaque. Encerro. Muito obrigado, Hélio. Eu acho que nesse parágrafo, na verdade, Jesus está dizendo que a gente já tem uma vida como filho do Pai, porque nós somos habitados por uma fração do Pai, pelo ajustador do pensamento. E ele está se referindo também às pessoas antes da vinda dele, que não todos tinham ajustador do pensamento, e que, portanto, aqueles que não tinham ajustador do pensamento não tinham como sobreviver. Nenhum deles. Vou voltar no texto aqui. Ele está dizendo aqui, ó, o filho é naturalmente dotado com a vida do pai. A vida do pai, eu entendo aqui, que é o ajustador do pensamento. Então, quem tem o ajustador do pensamento é um filho, adotado com esse ajustador do pensamento. Tendo sido dotados com o espírito vivo do Pai, vós sois, portanto, filhos de Deus. Então, sobrevivereis depois da vossa vida no mundo material da carne, porque estáis identificados, e aí a palavra-chave aqui, porque estáis identificados com o Espírito vivo do Pai. Se não tiver, você pode até ter o Espírito do Pai, mas se não tiver identificado com ele, banana, não vai acontecer nada. A dádiva da vida eterna. Muitos, de fato, tinham esta vida antes de eu ter vindo do Pai. Muitos não era a maioria, tinha muita gente que tinha, mas não era a maioria. E muitos mais têm recebido este Espírito porque eles acreditaram na minha palavra, porque até a chegada de Jesus, não até a chegada, até a partida de Jesus, não todo mundo tinha o Espírito do Pai, tinha o ajustador do pensamento. Então, muitos, de fato, tinham esta vida antes de eu ter vindo, e muitos mais têm recebido este Espírito porque acreditaram na minha palavra. Então, aqueles que acreditaram na palavra de Jesus, ainda durante a presença dele aqui na Terra, receberam esse Espírito. Mas eu declaro que quando eu voltar ao Pai, então, quando ele partiu daqui, ele enviará o seu Espírito aos corações de todos os homens. Então, desde que Jesus foi embora, o ajustador do pensamento
vem indistintamente para todos os seres humanos diurante. Eu acho que é disso que Jesus está falando aqui. Muito bem. Ninguém vai se contrapor. Mas tá bom. Seguimos adiante, então. Alguém Queria vai fazer falar? Yes, Baum. um Sim, comentário. Baum. Você fez uma explicação perfeita aí, no meu ponto de vista, desse trecho aí. O que é sempre importante lembrar, no meu modo de ver, é que a identificação do homem com o ajustador dele, com Deus dentro dele, a consequência dessa ação, desse trabalho conjunto, é a vida eterna. O que nós temos que superar mesmo é adquirir mesmo a sobrevivência, é a capacidade de ultrapassar essa coisa que assombra a humanidade, que é a morte. Ele diz, inclusive, voltando aqui um pouco ao texto anterior, tua certeza, dizendo Jesus a Tomé, né? Tua certeza de haveres entrado na família do reino do Pai é de que sobreviverás eternamente. Isso aqui tanto faz o cara ser velho, como ser novo, como ser... Essa condição interior permite a ele continuar o trabalho dele, mesmo quando perde o corpo físico. Como ele diz aqui novamente, aqui na frente, né? A segurança espiritual corresponde à tua experiência religiosa pessoal. Eu talvez acrescentasse assim, no meu modo de ver, para ficar mais claro, a segurança espiritual corresponde à sua experiência interior, religiosa, pessoal, com as realidades eternas da verdade divina, a qual, por outro lado, se equivale ao entendimento inteligente que tens das realidades da verdade, somado à tua fé espiritual, diminuído das tuas dúvidas sinceras. Quer dizer, as dúvidas sinceras serão também respondidas interiormente pelo trabalho do ajustador. Aí nós temos que seguir essa luz interna, né? É assim que eu percebo. E, embora você não tenha o trabalho do ajustador sempre consciente, mas nós temos cada vez mais vamos tendo cada vez mais afinidade com ele e vamos ouvindo cada vez mais a voz silenciosa dele, né? Suave, dando para o ser humano um status moral cada vez mais elevado, né? E assim assegurando para ele que o interior dele tem um nível que não é mais material nem social, é um nível moroncial. Acho que isso a gente tem que colocar muito no nosso propósito, né? Aí ele diz assim com a clareza direta, o papo de Jesus é reto, o meu modo de ver é reto, entendeu? O filho é naturalmente dotado com a vida do pai. A vida do pai é como falou o Henrique, é o ajustador dentro da fração dele, dentro do ser humano. Tendo sido dotados com o espírito vivo do Pai, porque o ajustador é um ser vivo dentro do homem, vós sois, portanto, filhos de Deus, sobrevivereis depois da vossa vida no mundo material da carne. Ele tem alguma coisa mais clara que isso, eu nunca vi. É por isso que eu gosto desse livro, porque ele colocou as coisas com com absoluta clareza, que nas religiões institucionais, a gente ouve falar, mas não tem, como eles não têm essa vivência interior, eles não conseguem transformar isso numa realidade. Parece uma utopia, né? De uma religião que não ajuda a construir muita coisa. Então, portanto, estáis identificados com o espírito vivo do Pai.
o ser humano identificado com o Pai dentro dele. Qual é a dádiva dessa união? A vida eterna. Então, é por isso que Jesus também fala, no caso lá do filósofo, é que o filósofo é velho, experiente, estudioso, né? Altamente capacitado, mas ele está dizendo, olha, tudo isso a mente não resolve. O que dá sobrevivência ao homem é a relação interior dele comigo dentro dele, com Deus dentro dele. É a criação dessa nova alma interior, que é o que o livro, afinal de contas, nos orienta sempre. Mas é isso, para não me estender muito. E aqui, o Henrique falou também assim, ele enviará o seu Espírito ao coração de todos os homens. O trabalho de Jesus generalizou a presença do ajustador na humanidade inteira. Né? Antes, só eram alguns, né, que manifestavam pela sinceridade de seu coração a condição de recepcionar um ajustador para ele. É isso, meus irmãos. Muito bom. Muito obrigado, Bom. Você sintetizou bem a questão aí. Algum outro comentário sobre esse tópico? Tá bom. Então, vamos tentar aqui continuar lendo aqui o nosso documento, que agora está no item 3.6. Alguém nos ajuda aqui? Posso ler. Então, vamos, Sussu. Ainda que não possais observar o Espírito Divino trabalhando nas vossas mentes, há um método prático para descobrir o nível até o qual conseguistes manter o controle dos poderes da vossa alma, sob o ensinamento e o guiamento desse Espírito interior residente do Pai Celeste. É a medida do amor pelo vosso semelhante. Esse Espírito do Pai compartilha do amor do Pai e a proporção que domina o homem leva infalivelmente na direção da adoração divina e da consideração amorosa pelo seu semelhante. Acreditastes inicialmente que sois filhos de Deus, porque o meu ensinamento tornou-vos mais conscientes da condução interna da presença residente do Pai. Todavia, em breve o Espírito da Verdade será vertido sobre toda a carne. Viverá entre os homens e ensinará a todos os homens, do mesmo modo que vivo agora convosco e vos digo as palavras da verdade. E esse Espírito da Verdade, falando a todos os dons espirituais das vossas almas, ajudar-vos-á a saber que sois realmente filhos de Deus. E dará um testemunho infalível, junto com a presença residente do Pai, o vosso Espírito. Assim, pois, esse Espírito residente do Pai, a partir de então, passará a estar em todos os homens, como agora reside apenas em alguns, e irá dizer a cada um de vós que, em realidade, sois filhos de Deus. Boa. Muito Obrigado, legal. Sussu. E aí? Diga, Bom. Eu acho que esse trecho aí acabou de concluir a forma direta e clara do que Jesus realmente pretendeu nos dizer, né? Está muito evidente esse texto aí, é fantástico, eu acho. É muito claro, não adianta você ficar especulando as coisas, né? Usar como fazem as religiões os filósofos, e não é isso que atribui a sobrevivência humana. Dá ao homem a garantia da penetração dele. Né? Então, o que dá a garantia é aceitar a condução desse espírito, está escrito aqui, claro, claro.
conhecerá finalmente a vontade de Deus, e aquele que se entregar à vontade do meu Pai viverá eternamente. A gente pode achar isso uma proposta audaciosa demais, não sei nem dizer qual seria o termo, mas isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. O caminho da vida terrena. Vamos ver se tem uma frase mais clara que isso. O caminho da vida terrena até o estado eterno não nos foi claramente descrito. No entanto, há um caminho, sempre houve, e eu vim para fazer dele um caminho novo e vivo. Aquele que entra no reino tem a vida eterna, não perecerá jamais. Esse aqui que é o nosso objetivo. Então, nós estamos perdendo tempo em ler esse livro. Né? É porque, é claro, é muito... Mas vós compreendereis melhor uma grande parte de tudo isso quando eu tiver voltado para o Pai, enquanto então nos tornarei capacitado para ver vossas experiências em retrospecção. Ele estava falando aqui para os apóstolos, né? É isso aí, pessoal. Eu acho que um aspecto importante aqui desse texto é justamente essa questão aqui que Jesus nos diz que nós, ainda que nós não possamos perceber ou observar o Espírito Divino trabalhando nas nossas mentes, existe um método prático para descobrir o nível até onde nós conseguimos manter o controle dos poderes da nossa alma sob o ensinamento e o guiamento desse espírito interior. Então, a maneira da gente saber se nós estamos nesse relacionamento próximo, amoroso, íntimo com Deus, é justamente a medida do amor que nós dedicamos aos nossos semelhantes. Então, acho que cada um de nós pode, individualmente, no seu coração, avaliar quanto de amor nós dedicamos aos nossos semelhantes. Então, esse Espírito do Pai compartilha do amor do Pai, e a proporção que domina o homem leva infalivelmente na direção da adoração divina e da consideração amorosa pelo semelhante, né? Eu várias vezes já comentei aqui sobre... Nós estamos falando da experiência do nosso relacionamento com Deus, e eu várias vezes comentei aqui, e acho que vocês são testemunhas disso, de que, para o cientista, alguma coisa iniciou o universo dos universos. De alguma maneira, o cientista acha que é o Big Bang ou alguma outra coisa parecida. A pessoa que vai um pouquinho além do cientista admite a ideia de que houve um criador, uma causa primeira. Mas admitir essa ideia não significa que você tem um relacionamento de intimidade com o nosso Pai. Não significa que você experienciou o Pai. Apenas significa que você reconhece que existe um Criador. Existe um outro grupo de pessoas que admite que esse Criador, por ser o nosso Criador, é nosso Pai. Essa é uma forma racional de entender a existência de Deus
como um pai, como um criador de todos nós. Mas esse entendimento também não constitui uma experiência de um relacionamento íntimo com Deus, de perceber Deus dentro de você. Nós já discutimos isso várias vezes. Então, aceitar mentalmente, na nossa inteligência, no nosso intelecto, que Deus, o Criador, é nosso Pai, é um fato relevante, mas não constitui em si só uma experiência de relacionamento com esse Pai. A experiência de relacionamento com esse Pai somente acontece quando a gente percebe Deus claramente como nosso Pai, assim como nós percebemos o nosso Pai material. Quando eu falo do pai material, eu estou falando do pai e da mãe, tem gente que leva no pé da letra, né? Então, estou falando dos progenitores. E assim como a gente reconhece a nossa paternidade em relação aos nossos filhos. Então, essa relação familiar estreita, de comunhão com um membro da família, pai e filho, filho e pai, é o que nos dá verdadeiramente o sentimento, a experiência de ter experimentado Deus dentro de nós, saber que Ele existe, ter a certeza de que Ele existe, nos conforta, está conosco todos os dias da nossa vida. E essa certeza é uma certeza tão grande que é a que nos dá a fé. Uma fé tão forte a ponto de mudar a nossa vida. A ponto de mudar a nossa vida, porque a nossa vida passa a ser pautada por essa certeza. Pela certeza de que Deus é nosso Pai, é o Criador, e nós temos por Ele e Ele por nós um amor tão profundo que nos impede de trair essa confiança e essa relação com Deus. E esse impedimento de trair essa relação com Deus é o que faz com que nós tenhamos essa retidão de trilhar a nossa vida, de conduzir a nossa vida na realização da vontade do Pai. Que muita gente questiona, né? Qual é que é a vontade do Pai? Ora, a vontade do Pai, o ordenamento maior do Pai, é que nós sejamos perfeitos como Ele é. Então, se o Pai é um Pai de amor e é Pai de todos os nossos semelhantes, a nossa perfeição tem que ser pautada por essa relação de amor com o nosso Pai e com os nossos semelhantes. E é por isso que o revelador está dizendo aqui, que Jesus disse, olha, à medida que vai te dizer como é que está o seu relacionamento com o ajustador do pensamento, é você avaliar individualmente como é que está o seu amor pelos seus semelhantes. E o Sidney colocou muito bem, né? Um dos problemas que nós temos é sempre aquela questão de julgar as pessoas, porque nós julgamos o ato das pessoas, as ações da pessoa, e não as intenções de cada pessoa, que é o que Deus julga em nós. Então, eu acho que esse relacionamento, essa experiência com Deus, vem justamente dessa percepção da presença do Pai dentro de nós e a segurança de que Ele está conosco. E se nós temos essa certeza, esse sentimento, sentimos essa presença dele em nós, nós com certeza vamos amar aos nossos semelhantes como verdadeiramente irmãos. É um exercício que tem que ser praticado todo dia e não é fácil. Ainda,
Jesus fala aqui de que quando ele for embora, o Espírito da verdade será vertido sobre toda a carne e viverá entre os homens e ensinará a todos os homens do mesmo modo que vivo agora convosco. Então, muita gente fala, olha, eu queria muito ter vivido na época em que Jesus esteve aqui na Terra e ter tido a oportunidade de estar ao lado dele, de ver Jesus, de perceber, de ouvir as suas palavras, né? E Jesus está dizendo aqui, olha, o Espírito da verdade será vertido sobre toda a carne, viverá entre os homens e ensinará a todos os homens do mesmo modo que vivo agora convosco. Então, para mim, assim, o Espírito da verdade é a presença viva de Jesus dentro de nós. Então, a pessoa que busca o Espírito da verdade sempre vai receber, de uma maneira ou de outra, o guiamento do caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse Espírito de Jesus é o que está aqui presente entre nós. E que muitas vezes nós esquecemos de nos socorrermos desse Espírito da verdade, que é a própria presença de Jesus, para esclarecer as nossas mentes, esclarecer o nosso intelecto sobre todas essas dúvidas que nós temos, que eram dúvidas também dos seus apóstolos. A presença de Jesus entre os apóstolos, com certeza, exerceu uma influência sobre todos eles, mas não foi suficiente para aclarar e tirar da mente deles todas as dúvidas. E muitos mortais que viveram naquele tempo também não tiveram essa percepção. E por quê? Porque não basta estar na presença de Jesus, você tem que sentir esses ensinamentos no seu coração e buscar por eles, né? Então, eu acho que essa mensagem de Jesus aqui dizendo que nós vamos ter entre nós o Espírito da verdade é um conforto além da nossa possível imaginação. Se a gente perceber o Espírito da verdade como a presença de Jesus entre nós e nos socorrermos dele sempre que tivermos dúvida, ele vai nos mostrar o caminho, de uma forma ou outra. É claro que não para bobagens, tipo, puta, me dá aqui os números da Mega Sena, né? Isso não vai acontecer. Mas pede para ele te mostrar a verdade, que ele vai te mostrar sempre onde é que está a verdade. Pode demorar uns minutinhos, alguns dias, mas ele vai mostrar, né? Então, acho que esse parágrafo aqui, ele é muito importante para que nós mesmos possamos fazer uma avaliação de como que está esse relacionamento nosso com o nosso ajustador do pensamento, a vivência dessa experiência com Deus e a nossa percepção de Jesus entre nós através do Espírito da verdade. Muita gente pode dizer, putz, eu estou longe desse negócio aí, agora que a gente está lendo esse negócio aí, eu percebi que eu estou na beiradinha, quase caindo ali no abismo, né? Porque eu não estou percebendo nada disso daí, né? Mas, olha, isso é uma situação da vala comum da maioria dos mortais. E o simples fato da gente estar buscando a Deus mostra que, mesmo que a gente não tenha vivido essa experiência ainda, nós estamos no caminho certo. Quem busca a Deus já o encontrou. Então, eu estou dizendo isso porque a gente não deve ficar decepcionado com os resultados das nossas autoanálises.
Eu acho que o importante é continuar buscando e continuar desejando alcançar Deus. Se a gente fizer essa tentativa e esforço, com certeza nós vamos experienciar esse momento desse relacionamento íntimo e estreito com o nosso Pai. Né? Tenho certeza absoluta disso. Então, esse documento é um documento fantástico. Eu acho que nós já terminamos a leitura dele. Não, ainda tem mais um pouco. Caramba, tem bastante. Então, podemos continuar. Se ninguém mais quiser tecer nenhum outro comentário sobre esse assunto que nós estamos falando, podemos prosseguir, ainda temos alguns minutos. Eu queria colocar uma questão aí. Dá para botar o texto de volta? Claro, dá sim, Zé. Para baixo. Eu não sei se vocês concordam, mas o Aélio tinha levantado umas questões aí de que só ele é inteligente, os urantianos são inteligentes, os outros são idiotas, não sei o quê. Mas aqui está bem claro, não sei se vocês concordam. E esse Espírito da Verdade falando a todos os dons espirituais, quem os tem ouvirá nas vossas almas, ajudava-vos a saber que sois realmente filhos de Deus. Então, não é só urantiano, só quem lê o livro de Urântia, não é? São todos que têm, e todos que têm os dons espirituais. Será falado a eles. É lógico que o ajustador do pensamento trabalhará em cada um diferentemente, porque nós não somos máquinas, né? Não é todo mundo igual. É isto. Muito bom, Zé, acho que você pontuou bem aí essa questão. E, é claro, não está escrito em lugar nenhum pelos reveladores, seja no livro de Urântia ou em outro documento qualquer, que para ser salvo, para chegar em Deus, a gente tem que ser leitor do livro de Urântia. Então, isso realmente é uma balela, né? Não tem nada a ver. Eu acho que felizes aqueles que encontraram o livro de Urântia, que podem se utilizar de uma ferramenta adicional trazida pelos reveladores e que, com certeza, pode nos ajudar a compreender melhor algumas coisas que sozinho nós teríamos dificuldade de compreender. Mas isso não faz com que nós cheguemos a Deus, né? Ou seja, o entendimento de algumas coisas não faz com que nós cheguemos a Deus, né? Qualquer pessoa, analfabeta ou não, e um analfabeto não vai conseguir ler o livro de Urântia, analfabeto ou não, morador embaixo da ponte ou na mansão, de qualquer idioma ou religião, pode chegar a Deus. Nada impede que isso aconteça. Depende muito de cada indivíduo de forma individual, vivenciar essa experiência. O filho do morador debaixo da ponte não ama mais ou menos o pai dele embaixo da ponte do que o filho do ricaço que mora na mansão. Então, assim, o amor de pai e filho não está condicionado à situação econômica, à situação intelectual, ou de qualquer outra natureza, né? Acho que você pontuou muito bem. Eu acho que é uma presunção achar que só quem lê o livro de Urântia tem capacidade de chegar a Deus. Eu acho uma blasfêmia, uma coisa como essa. Mas tudo bem, tem gente que pensa assim de fato, que é uma pena. Muito bem lembrado, Zé. Obrigado. Oi, Daniela. Queria só compartilhar uma autorreflexão bem breve com todos aqui. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando o quanto que eu já gastei de tempo e energia buscando informações
e que quando eu ouço pessoas mais experientes do que eu falando, eu costumo dizer assim, mas eu já sei disso. Só que a vida, o nosso grande desafio aqui é aplicar esse conhecimento na prática, que foi isso que eu fiquei refletindo durante os comentários de vocês, o quanto que eu estou praticando isso, porque quando eu fui refletir aqui de quanto amor eu estou sentindo pelos outros, eu identifiquei uns 3 ou 4 pessoas, assim, que eu não estou amando muito. E aí, assim, só uma autorreflexão que eu senti vontade de compartilhar com vocês, é isso. Muito obrigado, Daniela. Você falou uma coisa importante, né? Da prática do exercício diário do nosso amor pelos nossos semelhantes. E quando a gente verdadeiramente tem a experiência do relacionamento com Deus, essa experiência religiosa íntima, dessa ligação nossa com o nosso Pai, que fortalece a nossa fé e nos dá um senso de retidão que impede que a gente, de alguma forma, venha atrair esse amor que nós nutrimos pelo nosso Pai, então, nós não temos outra alternativa ou outro caminho, é uma coisa natural seguir essa condição de amar os nossos semelhantes. Agora, tem uma coisa importante para a gente pensar. Os nossos semelhantes, né, são aqueles que se comportam verdadeiramente como filhos de Deus e que, de alguma forma, podem responder ao apelo ou ao guiamento ou à sugestão que nós podemos fazer para que eles se aproximem de Deus. Tem gente que claramente não tem disposição nenhuma de ser filho de Deus. Então, embora seja um ser humano também, não sei se a gente pode chamar de semelhante, porque Jesus, por exemplo, algumas pessoas que ele cruzou por seu caminho, ele foi muito claro em dizer, não, essa pessoa não merece a minha atenção, porque ela não está preocupada com o destino dela, não está preocupada com Deus, não está preocupado com os seus semelhantes, etc. Então, é claro, a gente não tem capacidade de fazer esse julgamento. Mas o que eu quero dizer com isso é que é muito difícil para todos nós amarmos indistintamente a todas as pessoas que nós encontramos na rua, porque nós justamente não temos essa capacidade de julgamento. E é por isso que a gente tem que se aproximar das pessoas, conhecê-las, para poder amá-las. Mas isso não impede que nós tenhamos respeito, tolerância, amizade e carinho por todos os seres humanos, indistintamente. Tem uma outra fala de Jesus que fala, olha, você possivelmente não vai amar a toda a humanidade, porque você não conhece individualmente todas as pessoas que compõem cada uma das pessoas da humanidade. Mas você pode fazer o seguinte, cultive o hábito de fazer um amigo a cada dia. Se você estiver fazendo isso, você com certeza vai estar amando a humanidade. Então, se a gente tiver... É claro que a cada dia é uma maneira de falar. O que acho que Jesus está dizendo é que nós tivéssemos o hábito de cultivar
novas amizades, novos irmãos, conhecer as pessoas com frequência, sempre que a gente pudesse, e ir adicionando essas pessoas no rol daquelas que nós podemos amar, né? Muito bem, pessoal. Então, chegamos aqui ao final de mais um dia de estudo. Não sei se alguém de vocês quer fazer algum comentário adicional. Fique à vontade. Se não, nos despedimos aqui até a próxima segunda-feira.